Fala pessoal, neste vídeo vamos dar continuidade à nossa API e vamos tratar sobre validação. Nós temos na nossa API uma entidade que estamos trabalhando com ela, né? Que é a entidade item pertencente ao nosso estoque. Estamos construindo uma API bem básica sobre estoque para ter o conhecimento aí inicial de uma API. E a nossa entidade, nós sabemos que ela tem um esquema, e dentro desse esquema é definido quais são as suas propriedades. E dentro dessas propriedades, nós temos o nome, que eu coloquei como obrigatório, a descrição, que está opcional, e também tem o preço, que é obrigatório. Mas, se o usuário tentar enviar outras informações para o nosso banco de dados, o que acontece? Só pelo fato de ele já ter esse esquema, ele evita de inserção de alguns dados errados no nosso banco de dados. Mas é interessante que se coloque na nossa API uma validação para certas operações. Tomando como base a documentação do Nest.js na parte de validação, vamos utilizar aqui o Class Validator. Vou fazer essa instalação no nosso projeto. Vou colocar aqui apenas o Class Validator. O Class Transform eu não vou fazer uso. Vou salvar. Na verdade, eu vou instalar. Eu vou começar criando um arquivo cujo nome é DTO. Esse arquivo ele vai me mostrar os campos que já temos na nossa entidade. E vou fazer algumas verificações nesses campos. Um exemplo, vou criar aqui o item.dto.ts, que vai ser uma classe. A documentação aqui ela já dá um exemplo dessa classe. Eu vou até copiar aqui para adiantar. Só que no lugar do create user, aqui vai ser o create item DTO, e esses dois campos aqui não tem aqui. Só que nós já temos o nosso esquema. Se nós já temos o nosso esquema, eu vou falar que essa classe ela precisa implementar quem? O nosso esquema. Então, o item esquema. Ao implementar o item, a nossa classe ela já requer as propriedades do item. Então vamos adicionar. A primeira é o nome, depois temos o preço e temos também a descrição. E aqui no DTO nós vamos fazer as validações. Vamos dizer o seguinte: o nome ele não pode ser branco em branco, um string vazia. Ele tem que ter o nome. Então eu vou colocar aqui is not empty. Aqui dentro eu posso até colocar uma mensagem informando o seguinte, que o nome é obrigatório. Pronto, o nome é obrigatório. Da mesma maneira eu vou fazer para o nosso preço. Vou colocar aqui o preço é obrigatório. Além disso, eu vou colocar que o nome ele tem um tipo e ele vai verificar também esse tipo. Então, vou dizer que é is string. Ou seja, esse campo ele precisa necessariamente ser uma string. Se o usuário tentar enviar outro dado neste campo, vai gerar um erro. A nossa descrição também é uma string, só que a nossa descrição ela é opcional, então is optional. Perceba que aqui eu posso verificar, eu posso validar de várias formas. É só você procurar aqui os tipos que existem. Se é um alfanumérico, se é um int. Existem vários tipos de validação que você pode fazer aqui.
E o preço, vamos colocar que is number, ele é o número. Depois de criar o DTO, nós temos que informar para a criação do item que ele tem que usar o DTO. E a criação do item é feito no nosso controller. Perceba que eu tenho aqui no post o create, vai criar o item, e o nosso data, que é os dados que estamos recebendo, ele ainda é do tipo item, mas agora ele vai ser do tipo create item DTO. Substituo aqui, importo, pronto. Quando o usuário ele tentar criar um item, vai ser verificado se as informações que ele mandar aqui no data corresponde ao que foi especificado no create item DTO. Se passar nessas validações, aí vem para o esquema, passou em todas as validações, pronto, está essa inserção de dados vai ser efetivada no nosso banco de dados. Caso contrário, vai gerar um erro para mim. E vamos fazer um teste já já. Mas para que efetivamente esse create item DTO ele tenha efeito, porque do jeito que está aqui, ele está apenas tipando. Mas para que ele tenha efeito sobre a requisição, temos que usar o pipe. E esse pipe também está previsto aqui na nossa documentação e é um dos primeiros itens. Temos aqui o app.useGlobalPipes new validation pipe. Colocando dessa forma no nosso arquivo main, ele abrange todo o projeto, todo lugar que existir um DTO, vai ser feito essa validação. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma forma global, que é esta aqui, e existem formas locais. Vamos supor que você quer colocar um pipe apenas no nosso post create. Eu poderia vir aqui e utilizar o user pipe aqui. Mas vamos colocar de forma global, que eu acho mais interessante para não ter que ficar poluindo tanto o nosso código, colocando em todas as rotas esse user pipes. E para colocar esse user global pipes, vamos colocar aqui dentro do main, que é o nosso arquivo principal. Depois da inicialização, eu vou e coloco o meu user pipe global. Feito isso, nós já conseguimos verificar se está funcionando a validação da nossa API. Eu venho aqui, vou aqui no meu Postman, eu utilizo o Postman para fazer os meus testes. Você pode utilizar qualquer outro aí. Vou pegar o método post, local host 3000, que é o local que está rodando. Na verdade, está parada aqui minha API. Vou colocar para rodar. Pronto, coloquei para rodar. Localhost 3000 barra item, que é a rota que eu tenho que acessar para criar o meu item. E vou passar no meu bar aqui a estrutura que eu quero enviar para a criação do meu item. E perceba também que está aberto o meu Atlas, MongoDB Atlas. Esse MongoDB Atlas ele foi configurado na aula anterior, no qual eu mostrei anteriormente como fazer o MongoDB local com o Docker, mas também tem a possibilidade de você utilizar o próprio cloud do MongoDB, que ele tem um limite aí interessante para testes. Perceba que eu já tenho aqui alguns itens cadastrados, item 2, item 2, item 1. Vamos fazer essa solicitação e ver se está funcionando, porque perceba que todos os dados estão sendo fornecidos como manda o nosso DTO e como também manda o nosso esquema. Enviar. Erro na conexão. Deixa eu verificar o que aconteceu aqui. Eu esqueci de instalar. Eu não coloquei o Class Transform e ele precisa ser instalado
para funcionar junto com o Validation Pipe. Então vamos instalar o nosso Transform também. Pronto, instalado, vamos iniciar novamente a nossa API e verificar se pronto, 0 erros, já está funcionando. Vamos agora fazer a solicitação. Vou enviar criado 201 criado. Vamos verificar aqui no nosso refresh para atualizar nossa página. Foi o item número 10, item 10, 2, 2, 10, pronto, está aqui. Agora isso aqui é a maneira correta de se enviar os dados. Vamos supor que o usuário, no lugar do preço, ele mande sim o preço, mas não mande como número, mande como string. E no DTO a gente falou que precisa ser um número. Eu posso vir aqui e tentar enviar. Eu tentei enviar aqui, o que mostrou. Mostrou bad request. Perceba que não, o código aqui já mudou. Para criado é 201. Bad request é o código 400. Quer dizer que alguma informação ela está incorreta. E se você ver aqui na resposta, ele diz o seguinte: o preço ele precisa ser do tipo número, conforme especificado nas constraints. Logo, o erro bad request e o status code 400. Dessa maneira, o usuário sabe aonde está errando. O usuário da nossa API sabe onde está errando e ele pode corrigir. E também, da mesma forma, a nossa API está protegida, o nosso banco está protegido de inserções de dados errados, com tipos errados, que possam comprometer a análise das informações. E o que acontece se eu não enviar o preço? Enviar, deixa eu atualizar aqui, esse postman está com um delay, mas pronto. Pronto, enviei sem o preço. O que me mostrou aqui? Mostrou o seguinte: o preço ele precisa ser um número, certo? E também ele é obrigatório. Por isso, não ocorre essa inserção no banco de dados. Bad request. Não criou. Vou colocar aqui 11, descrição 11. Vou colocar o preço. São price como 11. Pronto. Dessa maneira está correta. Eu consigo fazer inserção. Mas e o que acontece se o usuário ele criar um campo que nem exista e tentar enviar esse campo para o meu banco? Vamos ver o que acontece. Enviado, 201 criado. Não voltou nenhum tipo de erro para o nosso usuário. Isso está errado. Mesmo que mostre como criado, perceba que o nosso banco aqui, ele não inseriu esse campo X aqui no nosso item. Mas ele não inseriu esse campo X no nosso item pelo seguinte fato. Pelo fato de o nosso esquema barrar isso. Porque só esses 3 itens podem ser inseridos. Mas isso gera uma certa confusão com o usuário, porque o usuário pode pensar: eu mandei esse campo, então para o usuário ele está carregando também esse campo X enviado. Está dando uma sensação que ele está enviando todos esses campos e todos esses campos estão sendo persistidos no banco de dados, mas apenas esses 3 campos estão sendo persistidos. Por isso que eu tenho que informar para ele que esse campo em específico não está sendo gravado no nosso banco de dados. E para fazer isso, você pode fazer isso de forma global. Você pode vir aqui no seu main, aonde está carregando o nosso Global Pipes, e colocar algumas propriedades para resolver isso. E quais são essas propriedades? Eu vou colocar 2. A primeira vai ser white listed como true. O que essa propriedade quer dizer? Ela quer dizer o seguinte: que todos os campos que forem enviados e que não estão previstos e que não estão previstos no nosso DTO,
certo? Se o campo não está previsto aqui, simplesmente esse campo vai ser ignorado. Até aí, ok. E a outra propriedade, que eu acredito que seja mais importante do que essa, é a forbidden non-whitelisting, como true. Porque essa propriedade forbidden non-whitelisting, ela lança um erro. Ela nem permite que o usuário grave no banco de dados. Se ele colocar qualquer campo que esteja fora do nosso DTO, o usuário vai ser notificado. Olha, essa requisição ela está incorreta. Por favor, verifique tal campo. Esse campo aqui ele não está previsto. Diferentemente da primeira vez que enviamos aqui, e ele gravou esses 3 e ignorou esse, quando eu coloco essa propriedade, ele não grava nada, ele nem permite que seja inserido nada no banco de dados. E você vai perceber agora. Eu vou clicar aqui em enviar, vou colocar como 12, só para a gente diferenciar. 12. Perceba que o último aqui foi do 11. Vou tentar enviar. Mostrou o que? Bad request. Perceba que é a mesma estrutura, mas agora mostrou bad request. E na resposta para o usuário vai ser mostrado que a propriedade X ela não existe. Ela não deveria existir. Bom, pessoal, existe uma infinidade de validações que você pode fazer nos dados que você quer receber do usuário da sua API. E você pode procurar na documentação. Tem um passo a passo aqui mostrando como utilizar, como é a resposta. E existe uma série de validações que pode ser feita. Um exemplo que ele informa aqui é do e-mail. Deixa eu ver se eu acho. Desse do e-mail aqui, ele diz que o campo, a propriedade e-mail, ela é do tipo e-mail. E se for diferente, o que acontece? Vem bad request e diz que essa propriedade ela precisa ser do tipo e-mail. Você tem que desenhar o seu DTO de acordo com os dados que você espera receber do usuário. E outra coisa importante antes de finalizar é que eu criei o DTO para criar o item. É aconselhável que para fazer o update, para fazer a atualização do item, no lugar aqui do partial item, você crie um DTO para atualizar o item. Da mesma forma, você vem aqui, cria outra classe chamada update item DTO, faz as validações dos campos que você espera receber e vem aqui e coloca no lugar do seu item aqui, não mais o item, mas sim agora o update item DTO.